Estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar pelo pastor Kleber. Senhor, nós te agradecemos pelo nosso amigo e também pastor. Obrigado pelo Kleber, pela vida dele, Senhor. Que hoje ele possa dar continuidade de forma brilhante a essa série de mensagens que nasceu no coração dele. E que ele possa ser uma ferramenta afiada em suas mãos. Pai, abra o nosso entendimento nessa noite. Abra a nossa compreensão. Que possamos te adorar agora com uma atenção profunda e com um desejo de compreender ainda mais a sua doce palavra. Assim nós oramos e em teu nome abençoamos ele e a casa dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, pastor Pink Blinder. Gente, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Que alegria estarmos juntos nessa noite para ouvirmos a palavra de Deus, né, e termos esse tempo de adoração coletiva, né, a todos que nos visitam nessa noite, todas as famílias. Você que vai ouvir essa mensagem depois via Spotify, via YouTube, que o Senhor possa encontrar o seu coração, amém? Abra comigo sua Bíblia no Saltério, Salmo de número 3. Salmo de número 3. Nós estamos numa série chamada Cânticos da Alma, onde estamos trabalhando o livro dos Salmos. E o objetivo dessa série, meus irmãos, é nos aprofundar na espiritualidade por detrás de cada um desses cânticos, dessas orações e súplicas que viraram esses belíssimos louvores do povo de Deus, seja do povo judeu, do povo cristão, ao longo da história. E hoje eu quero examinar especificamente com vocês o Salmo de número 3. Um salmo atribuído à autoria a Davi. É o primeiro salmo da Bíblia que a autoria é atribuída a Davi. Davi pode sim ter escrito o Salmo 1, pode sim ter escrito o Salmo 2, mas nós temos a informação, o primeiro salmo que nós temos a informação que foi de fato Davi que escreveu, no caso, o Salmo 3, e ele é conhecido como um salmo de súplica. Este salmo, ele nos mostra algumas lições importantes para a nossa vida de fé, e eu penso que a principal lição que aprenderemos a partir da experiência do salmista e mediante as suas aflições é como não se perder quando tudo se perde. Como não se perder quando tudo se perde. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Esse tema é uma pergunta, isso porque em tempos de perdas, facilmente nós nos perdemos. Em tempos de perdas, nós muitas vezes nos encontramos perdidos. Então, realmente, eu penso que o grande desafio para nós é como não perder a essência quando tudo em nossa volta começa a desmoronar. Quando nós somos assaltados pelas más notícias, né? Quando o chão em nossa volta começa a ruir, começa a cair. E o segredo do salmista, meus irmãos, para não se perder, mesmo diante das crises e das adversidades, é basicamente confiar em Deus. E nesse salmo, ele nos oferece algumas razões fundamentais para confiarmos em Deus nos dias da adversidade, nos dias da aflição. Isso porque no Salmo 3, como eu disse, esse é o cântico de uma alma aflita. Mas ao mesmo tempo que é o cântico de uma alma aflita, é também a oração e a devoção de alguém que consegue descansar mesmo em meio às aflições da vida, consegue confiar no Senhor. Este é o louvor de alguém que, diante das adversidades da vida, não perdeu a sua identidade, não perdeu a sua fé, alguém que não sucumbiu diante das adversidades. Bom, antes de entrarmos então nos pormenores deste belíssimo salmo, eu gostaria de falar para você a respeito do pano de fundo histórico por detrás deste salmo. Então, eu peço um pouquinho da sua paciência, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos entender aqui um pouquinho da história para entender bem o que o salmista está dizendo e o porquê ele está dizendo o que está dizendo. Se você reparar na sua Bíblia, o Salmo 3 ele vai começar com um título. Talvez, se você tem uma Bíblia mais nova, uma versão mais atualizada, talvez não, mas as versões mais clássicas, NVI,
ARC, NAA, você vai ver que aparece um título que está em itálico. Esse título que está em itálico na sua Bíblia, ele faz parte do texto original. Então, é como se fosse o título dado pelo autor ou pela pessoa que fez a organização do livro dos Salmos, que nós acreditamos que possa ter sido Esdras ou algum sacerdote importante. Então, esse título, essa epígrafe que nós chamamos, eles se encontram nas cópias e nos manuscritos mais antigos do livro dos Salmos. Como você pode ver aí na sua Bíblia, acima do Salmo 3, sobrescrito, está escrito assim, Salmo de Davi, ou pode estar diferente um pouco, mas está assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então eu vou começar a exposição nessa noite a partir dessa informação, a partir dessa epígrafe, que é uma espécie de anúncio, é uma espécie de porta de entrada, então, para os versos que vêm a seguir. Então, a partir dessa informação que nós temos nessa epígrafe, nós podemos dizer, assim, sem medo de errar, que este salmo, ele foi composto no pior momento da vida de Davi. Davi aqui está sofrendo a pior derrota da sua vida. É o pior momento, com certeza é a derrota mais humilhante, mais acachapante que esse rei sofreu na sua vida. E olha que Davi passou por muitos momentos ruins, né? Muitos momentos de derrotas mesmo. Né? Por exemplo, quando ele foge de Saul, né? E ele tem que viver foragido, ele tem que viver como um refugiado. Davi experimentou essa realidade de estar fugindo a todo tempo de Saul, porque Saul realmente queria matá-lo, queria esmagá-lo. Davi também sofre outra derrota quando, por exemplo, o filho com Betseba morre. Também foi um momento de muita aflição, muita dor, muita angústia. Quando os amalequitas eles invadiram o acampamento e sequestraram as mulheres e as crianças, esse também foi um momento muito dolorido e foi uma derrota muito terrível que o Davi sofreu. Mas nada, meus irmãos, nada se compara a este momento histórico de quando ele escreve o Salmo de número 3. Aqui, o rei Davi, para você ter uma noção, ele tinha cerca de 60 anos. Então, para aquela época, né, para aqueles dias, 60 anos já era uma idade avançada. Hoje em dia, 60 anos é quase nada, né? A pessoa tem 60 anos, está inteira, está em forma, mas naqueles dias a expectativa de vida era muito menor que os dias de hoje, então 60 anos a pessoa já estava bem avançada em idade, então ele é um senhor de idade. E só para você entender o porquê esta é a pior derrota de Davi, e eu já quero dar um spoiler. Eu não sei se spoiler da Bíblia conta, né? Porque a gente parte do pressuposto que você já conhece essa história, mas o spoiler é o seguinte: essa história é uma história pesada, é uma história triste e que não tem um final feliz. Porque, basicamente, tudo começa quando um dos filhos de Davi, chamado Amnon, ele violenta sua meia-irmã Tamar, que era também irmã de Absalão. O texto diz que Davi se irou, mas ele não tomou partido, ou seja, ele não tomou nenhuma atitude, ele não corrigiu Amnon, ele deixou que a situação se estendesse, ele não aplicou justiça, ele não reparou Tamar, ele não resolveu o conflito que tinha se instaurado dentro do palácio, dentro da sua casa. Davi tem um elefante branco dentro da sala e ele está fingindo que está tudo normal. Ele vai empurrando com a barriga, ele vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Davi protela a resolução deste problema terrível aqui. Essa omissão de não resolver o problema, de não corrigir quem precisava ser corrigido, custou muito caro para o rei Davi. Essa omissão vai abrir uma ferida em meio à família. Por quê? Porque Absalão, o irmão de Tamar, todos estes eram filhos de Davi. Absalão ele vai começar a guardar ódio em silêncio, porque ele
começa a ver que a injustiça está estabelecida, a injustiça está crescendo, a justiça não está sendo feita. Durante 2 anos, Absalão vai planejando, arquitetando e pensando na sua vingança. Depois deste período, passado 2 anos então, Absalão manda matar Amnon e ele foge uma vez mais diante da situação terrível que agora tinha se instaurado, porque agora um filho morre. Davi não resolve a situação. Ele permite, então, sabendo que fora Absalão o arquiteto desse assassinato, ele permite que Absalão fique distante, fique exilado em outro lugar, mas ele não resolve o problema. Depois, passado de 3 anos, Davi autoriza, então, o retorno de Absalão para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. Mas ele não restaura o relacionamento. Davi não chama Absalão para conversar. Na verdade, a forma de Davi punir Absalão foi ter ficado em silêncio. Foi ter não permitido que Absalão se aproximasse da face do rei. Então, esse distanciamento criou um cisma terrível. Na verdade, ao resistir de se encontrar com Absalão, Davi está negando, meus irmãos, a possibilidade da restauração familiar. Davi está negando a possibilidade de um reencontro com o seu filho. De novo, Davi está jogando tudo para debaixo do tapete. Nada é resolvido. Absalão volta para Jerusalém, mas ele passa anos sem ver o rosto do seu próprio pai. Porque o pai, como eu disse, não quer vê-lo, não quer atendê-lo, não tem tempo para ele, não quer conversar, não quer resolver, não quer perdoar. E como eu disse, esse distanciamento emocional, ele vai aprofundar uma ruptura entre os dois. E a partir dessa ausência paterna, a partir desse senso de injustiça que Absalão está sentindo, este começa então a arquitetar um plano de tomada do reino. Ele começa a conquistar o coração do povo. Ele vai para a porta da cidade, como filho de Davi. O povo estava vindo até Jerusalém para se consultar com o rei Davi, e como ele era filho de Davi, então o povo falava e trazia as causas para que ele julgasse. Então, ele julgava as causas, ele fazia promessas, e ele dizia, e já estava insinuando, que o governo do seu pai era um governo falho, um governo que estava em decadência. Davi, sabendo disso, também ele não confronta, ele não reage. A negligência familiar de Davi se transforma agora numa crise política, que transformou o reino de Israel em um verdadeiro caos. Eu quero que você perceba a progressão do problema familiar. Um filho inconsequente que promove uma barbárie, um ato terrível. Esse filho, ele não é corrigido pelo seu pai. Enquanto isso, o outro irmão vai aumentando cada vez mais o seu ódio pelo seu irmão, e chega um momento que ele se vinga, gerando um conflito que não foi tratado. E tudo isso promove um caos irreversível dentro de uma família que professava o nome do Senhor. A W. Tozer tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a negligência espiritual dentro da casa destrói mais do que oposição externa. Aqui é exatamente isso que está acontecendo, porque o reino de Israel vai começar a ser implodido, não pelo ataque de uma nação estrangeira, não pelo ataque dos filisteus, dos amorreus e tudo mais, que sempre atacavam, que eram inimigos históricos de Israel. Não,
Mas o reino agora está se dividindo. A família está sendo destruída pela negligência de alguém que não consegue resolver conflitos, pela negligência de um pai, de um homem de Deus, que não consegue resolver conflitos. Eu aproveito esse momento, irmãos, para fazer um alerta aos pais e às famílias que me ouvem aqui nessa noite. A história por detrás do Salmo 3 mostra que grandes crises familiares, elas podem começar com pequenas omissões. Davi foi um grande rei, foi um homem segundo o coração de Deus. Veja, ele tem esse privilégio de carregar esse título no Antigo Testamento. O homem segundo o coração de Deus. Mas Davi falhou, meus irmãos, e ele falhou em não corrigir aqueles que precisavam ser corrigidos dentro da sua casa. Davi falhou em não confrontar o pecado que ele estava vendo. Davi falhou em não restaurar a sua própria família. Portanto, Davi não pecou somente quando ele se deitou com Betseba, não somente quando ele quis fazer um censo para se autogloriar e se gloriar do seu poder, mas Davi pecou quando ele não soube cuidar da sua família, ele foi negligente diante dos pecados da sua família. Davi pecou por omissão. E nós precisamos atentar a isso, porque quando nós falamos de pecado, nós pensamos muito no pecado no sentido de fazer algo errado, o pecado de comissão. Mas a verdade é que quando nós deixamos de fazer algo que precisa ser feito, ou seja, quando nós nos omitimos, nós também pecamos. Então nós não pecamos somente quando fazemos algo errado aos olhos do Senhor, mas quando nós deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito segundo a sua palavra. Dietrich Bonhoeffer, um dos teólogos mais contundentes do século XX, nós estávamos conversando sobre ele aqui no início do culto, ele lutou muito contra a questão da omissão. Ele fala de um contexto onde a igreja da Alemanha, ela começa a ficar em silêncio diante do surgimento e do crescimento do nazismo. Diante do mal que era o nazismo, a igreja fica em silêncio, a igreja não fala nada. E ele cunhou uma frase muito impactante, que é o seguinte: o silêncio diante do mal é por si só um mal. O silêncio diante do mal é por si só um mal. Por isso, o silêncio de Davi diante do mal foi uma sentença que condenou a sua própria casa. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção nesse lugar. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, que é esposo, que é esposa, não fuja das conversas difíceis. Às vezes, nós queremos fugir das conversas difíceis, e eu faço meia culpa aqui, é ou não é? Os homens aí, quem é que gosta da famosa DR? A mulher manda lá no WhatsApp assim: precisamos conversar. A primeira coisa que a gente diz é: o que eu fiz de errado? Onde que eu vacilei? E às vezes a gente foge das DRs ou das discussões, das conversas difíceis, porque nós não queremos nos incomodar, nós não queremos nos estressar, porque vai ser estressante, né? Eu não quero lidar com esse problema, e às vezes tem um elefante branco no meio da sala e ninguém está falando sobre isso. Por isso, meus irmãos, nós não podemos fugir das conversas difíceis. Ouça isso nessa noite. Pequenas omissões hoje podem se transformar em grandes crises amanhã. Este é o caso de Davi. Para você ter uma noção, Davi perde momentaneamente o reino de Israel. Você já parou para pensar nisso? Deus fez promessas grandiosas a Davi. Deus cumpriu essas promessas. Deus colocou, conforme Ele prometeu, o reino nas suas mãos. E de repente, por conta de tudo que eu acabei de mencionar para vocês, Davi perde o reino momentaneamente. Olha que terrível isso.
Porque Absalão, nessa de ficar na porta da cidade, ganhando a simpatia do povo, daqueles que vinham até Jerusalém, ele começou então a sedição aqui, a insurreição de Absalão começa a ganhar força, porque o povo começa a se juntar à causa de Absalão, começa a entender que o reino de Davi realmente estava em decadência. Alguns conselheiros de Davi traem Davi, começam a se juntar a Absalão. Então agora Davi, para não ter uma guerra em Jerusalém, isso é importante dizer também, Davi, querendo evitar uma guerra, ele foge. Quem sobra ao lado de Davi foram os poucos fiéis. Alguns do seu exército eram homens valentes e poderosos, ficaram ao lado dele, alguns conselheiros, alguns súditos, e eles têm que fugir. Davi, meus irmãos, ele foge descalço. Davi, ele tem que fugir descalço. O rei, segundo o coração de Israel, foge descalço, chorando, abatido, vendo o seu próprio reino se dividir, vendo o reino esmorecer, derreter, desmoronar. Eu quero que você imagine a cena comigo agora. Jerusalém, ela está no alto de um monte. Jerusalém foi conquistada por Davi. Antes de Davi, Jerusalém não estava anexada, não era a capital de Israel, mas Davi conquista Jerusalém, por ser uma cidade estratégica no alto do monte, ele coloca Jerusalém como a capital religiosa, a capital política de Israel. Jerusalém está no alto de um monte. E se você analisar a geografia bíblica, você vai observar que o caminho que Davi faz aqui, esse caminho de fuga, é um caminho de descida. Olha só, é um caminho de descida. Ele desce pelo vale de Cedron, depois ele sobe o Monte das Oliveiras e ele desce até o deserto rumo ao leste do Jordão. E essa descida, como eu disse, ela é acompanhada de muitas lágrimas, ela é acompanhada de muito sofrimento, de muito quebrantamento, de muita lamúria. E a descida de Davi aqui, eu gostaria que você entendesse isso nessa noite, não é apenas uma descida geográfica, é uma descida espiritual também. Ele deixa o trono, ele perde o controle da situação, ele está completamente humilhado, completamente humilhado. Nós vamos ver mais sobre isso aqui. E agora, ele está quebrantado. E esse salmo, essa narrativa, nos relata essa história e nos mostra exatamente isso. Davi entende que tudo aquilo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está passando, é repreensão do Senhor. Ele entende que aquilo ali é a disciplina do Senhor sobre a sua vida. A prova disso é quando ele está fugindo. Olha só, como se miséria pouca fosse bobagem, né? Ele está fugindo, ele está humilhado, e aí eles passam perto da residência de um homem chamado Simei. Simei, ele é parente de Saul. Ao ver Davi fugindo, Davi correndo, Simei começa a proferir palavras tenebrosas contra Davi. Ele fala assim, fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus está castigando por todo o sangue derramado contra a casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Davi está ouvindo isso no meio da sua descida dolorosa, a sua via crucis. Está chorando, está sofrendo, está humilhado, e ainda vem um enviado de Satanás, que agora começa a proferir essas palavras aqui. E aí vem um soldado de Davi, um valente Davi, puxa a espada, e ele quer ir lá arrancar a cabeça do indivíduo, do parente de Saul. Só que Davi, ele diz assim, não. Olha o que ele diz. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição, e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Sabe o que é isso aqui? Davi entendeu que aquela via dolorosa, que aquele caminho de humilhação, fazia parte do processo de restauração. Era Deus que estava conduzindo ele naquele caminho.
ele suporta a humilhação, ele suporta a afronta e ele se coloca nas mãos de Deus. E realmente, meus irmãos, eu não sei qual é a localização geográfica ou de onde Davi escreveu esse salmo. Se ele escreveu numa caverna, se ele escreveu no deserto, mas, mediante a todas as circunstâncias que eu acabei de pontuar aqui para vocês, ele escreve o Salmo 3. E eu quero ler para você nessa noite. Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois esferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi começa dizendo da sua percepção de o quanto os adversários têm crescido. Mas eu chamo a sua atenção para a parte B do verso 1, que diz: são numerosos os que se levantam contra mim. E esse levantar aqui, irmãos, no texto original, tem a ver com aqueles que estavam à mesa com Davi. Essa é a imagem aqui que nós precisamos ter em mente. Aqueles que estavam à mesa com Davi e se levantaram, mas não somente se levantaram para ir embora, eles se levantaram contra Davi. Então ele está falando daqueles que lhe traíram. E agora eles tomaram uma posição contra o próprio Davi. Isso é fato porque vários conselheiros importantes, como por exemplo Aitofel, pessoas que eram amigas de Davi, que estavam à mesa com ele, que aconselhavam a ele, agora eles viraram as costas para ele e aderiram à causa de Absalão. E talvez aqui no verso 1 também Davi está ecoando nesse primeiro verso o bombardeio de notícias ruins que chegavam a todo tempo através dos mensageiros que iam e vinham de Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 15, diz assim: tornou-se poderosa a conspiração e crescia o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Então, realmente, isso é fato. Davi aqui está lamentando o quanto que os seus adversários, o quanto que os seus inimigos cresceram, pessoas que ele amava, que ele confiava, agora lhe traíram e se levantaram contra ele. E se não bastasse isso, no verso 2, Davi vai replicar o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo assim: não há em Deus salvação para ele. Lá no verso 2, não há em Deus salvação para ele. Se existisse na época Twitter, página de notícias, se existisse Instagram, o que estaria sendo replicado, o que estaria sendo compartilhado é a seguinte mensagem: não existe salvação para Davi. Deus abandonou Davi. Deus deixou Davi. A prova que Deus deixou Davi é tudo que está acontecendo com ele. Eu li aqui para vocês a fala de Simei, que demonstra exatamente isso. Que Deus está julgando Davi, que agora tudo que está acontecendo com Davi é a prova que Deus está castigando ele. Tudo que está acontecendo é a prova que Deus não está com ele. Tudo que está acontecendo parece que definitivamente Deus lhe abandonou. Mas sabe o que me impressiona aqui, irmãos? No verso 2, isso vai se comprovar nos outros versos que vêm a seguir também, é que, embora
Davi aqui no Salmo 2, no verso 2, está replicando o que a multidão está dizendo. Davi sabe que o veredito da multidão não corresponde ao veredito de Deus. Ele tem essa certeza. Já ouviu aquela expressão? A voz do povo é a voz de Deus? Que frase de impacto, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas essa frase, ela está teologicamente errada. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do Espírito é a voz de Deus. A voz do Espírito. Então Davi, ele não se deixa abalar por aquilo que estão dizendo a seu respeito. Sabe por quê? Porque dentro dele ecoa outra voz. Dentro dele ecoa uma voz mais forte, uma voz mais retumbante, a voz do Espírito de Deus. E realmente, meus irmãos, é isso que faz a diferença na nossa jornada, no tempo da crise, no tempo da adversidade. Se realmente nós nos deixamos ser movidos, orientados e direcionados pela voz de Deus, ou por aquilo que estão dizendo. Eu me lembro da minha avó, a avó Eulália, graças a Deus ainda ela é viva, mas na época que meu avô morreu, já fazem alguns anos, eu estava do lado dela, irmãos. Do lado dela. E ela estava lamentando, e aquele momento do velório, e eu lembro que algumas pessoas falaram assim, o que vai ser da avó Eulália agora? Eu me lembro como se fosse hoje. Algumas tias e primos conversando sobre isso. O que vai ser da avó Eulália agora? Ela era tão dependente do vô Paulo, era tão dependente dele. O que vai ser? Ela estava com a cabeça baixa, ela levantou a cabeça e disse assim, não se preocupem comigo. O Deus que me chamou é o Deus que me guarda. Ele cuida de mim. Então, ela não dá ouvidos àquilo que estão dizendo, porque ela sabe, ela entendia isso, que o Senhor é aquele que guardava a vida dela. Perceba uma coisa, irmãos, o que a multidão está dizendo aqui, o que as pessoas estão dizendo aqui, o que os amigos de Davi estão dizendo, é com base naquilo que eles estão vendo. Concorda? Que é com base naquilo que eles estão vendo. O que eles estão vendo? Aparentemente, Deus abandonou Davi. Aparentemente, realmente parecia que não ia, humanamente falando, não havia mais salvação para ele. Aparentemente. É o que as circunstâncias estão mostrando. Só que este salmo, o que nós precisamos lembrar é isso. Esse salmo, ele está sendo escrito nessa condição aqui. E esse salmo sendo escrito nessa condição é a comprovação que Davi entendeu que a ausência de evidências não é evidência de ausência. Não é porque ele não está vendo as coisas acontecerem do jeito que ele imaginou, que isso significa que Deus não está com ele. Que Deus está ausente na sua vida. Muito pelo contrário, mesmo tudo estando caótico, mesmo tudo estando um caos, a certeza que o salmista tem aqui é que Deus está com ele naquele momento. E às vezes, irmãos, Deus permite nós chegarmos nesse ponto aqui. Nesse ponto de descida, nesse ponto de perda, nesse ponto de instabilidade, onde não resta mais nada para você se segurar, mais nada em sua volta. O que resta é somente a sua fé em Deus. Eu não sei se você já vivenciou isso. Se você nunca vivenciou isso, então eu vou ser o profeta do caos na sua vida nessa noite, erga a mão e receba, você vai viver isso. O que sobrou aqui é somente Deus. E se você não viveu, você vai viver. E aqui, é nesse ponto, onde nada mais nos resta a não ser a nossa fé em Deus. É aqui nesse ponto que o Senhor começa uma restauração no nosso interior. Porque nada melhor do que as tribulações da vida para nos ensinar que nós não somos donos do nosso próprio destino. Porque Deus, ele está mais interessado no nosso desenvolvimento do que no nosso conforto. E é por isso que nós somos muitas vezes açoitados pelas tribulações da vida.
Muitas vezes o Senhor permite passarmos por tudo isso, porque as tribulações nos levam para este lugar de total dependência do Senhor. É neste lugar que nós voltamos os nossos olhos para Ele. Como diz o Tim Keller, você só percebe que Jesus é tudo que você precisa quando Jesus é tudo que você tem. É nesse lugar que você vai entender que, mesmo que você tenha perdido tudo, ou que tudo está se esvaindo ao seu redor, se você tem Cristo, então você tem tudo. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que você precisa está nele. E ainda que todos te abandonem, ainda que todos te deixem, ainda que não sobre ninguém do seu lado, se você tem Cristo, você está em maioria. Aleluia. Por isso ele diz na sequência: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Este verso, ele é realmente maravilhoso. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção agora. Ele chama Deus aqui de Senhor. E talvez em português isso fica um pouco diluído do significado por conta da tradução. Isso não é uma crítica às traduções que nós temos da Bíblia, mas a expressão que Davi usa aqui, que é traduzida como Senhor, é Yahweh. Yahweh é o nome pessoal de Deus, é o nome do Deus da aliança. E realmente o que comprova aqui que Davi está recorrendo ao Deus da aliança é o que ele diz na sequência. Ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. A oração do salmista aqui é: Senhor, eles estão dizendo que acabou para mim. Eles estão dizendo que não existe salvação. Eles estão dizendo que você me abandonou e que realmente eu vou ser esmagado. Eu vou ser esmagado pelo inimigo. E essa é a ideia que o exército de Absalão vai despedaçar Davi. Mas ele diz: tu és o meu escudo protetor. E olha que maravilhoso isso. Porque como um judeu, conhecedor da Torá, Davi, ele está relembrando aqui as palavras de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 15. São exatamente as mesmas palavras. Só para relembrarmos, aqui, quando Deus fala isso para Abraão, Abraão está num contexto de guerra. Abraão ele entrou na guerra para resgatar o seu sobrinho Ló. O tempo estava passando, Abraão não tinha tido filhos ainda, a promessa parecia que não ia se cumprir nunca. Abraão está aflito porque a promessa não se cumpriu e que ele está num ambiente perigoso ali em Canaã. Deus chega para ele, nesse contexto de guerra, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, ou seja, sou eu que te protejo e que te guardo neste lugar. E a resposta de Deus a Abraão não fica só nas palavras, porque a partir dessa experiência e dessa fala, Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança. Davi aqui agora no Salmo 3, ele está recorrendo a esta aliança. E perceba que via oração ele faz o caminho inverso. Lá em Gênesis 15, é Deus que diz a Abraão: eu sou o teu escudo. Mas agora, Davi faz um movimento inverso e ele que diz a Deus que o Senhor é o seu escudo. E essa, meus irmãos, é a beleza do livro dos Salmos. Como eu disse lá no primeiro sermão, porque em todos os livros da Bíblia, é Deus que fala conosco. Mas no livro dos Salmos, é o homem que fala a Deus através das orações e dos louvores. E aqui Davi, nessa oração, ele está se agarrando na certeza que o Deus de Abraão é um Deus de aliança e de promessa. Por isso, existe nessa fala de Davi um aspecto relacional aqui. Davi, ele está reconhecendo que a sua esperança não está em si mesmo e na sua capacidade de se defender e de se proteger. A esperança de Davi aqui está no caráter fiel do Deus da aliança. O escudo aqui
ele não evita o ataque do inimigo. Ter um escudo em meio à guerra não significaria que você não seria atacado, mas significa que você teria proteção. Então aqui nós temos uma das razões fundamentais porque Davi confia em Deus. Porque ele tem convicção que o Senhor lhe protege. Então essa convicção, ela é baseada não no desempenho de Davi como um guerreiro, mas no Senhor, no poder de Deus. Não é ele que vai se proteger sozinho. Ele tem a ciência que é Deus que está lhe guardando, que é Deus que está lhe protegendo. E é nisso que Davi se apega. E na sequência ele diz assim: és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Para mim, irmãos, essa é a parte mais bonita deste salmo. Davi está declarando que Deus é a sua glória. Irmão, pensa comigo. Davi perdeu tudo. Perdeu o trono, perdeu a majestade, perdeu sua coroa, perdeu o palácio, os súditos, foi humilhado, descalço, correndo, fugindo, se tornou símbolo de vergonha entre o seu povo, humilhação entre o seu povo. Mas aqui ele está dizendo que Deus é a sua glória. É como se ele dissesse: a minha glória não estava nas coisas que eu perdi. A minha glória não era a minha posição de rei. A minha glória não era o quanto de gente que me seguia, o quanto de súditos eu tinha. A minha glória não era o meu cargo, não é minha profissão, não é a minha posição, não é os relacionamentos que eu perdi. A minha glória é Deus. Deus é a minha glória. Deus é a minha glória. Sabe, irmãos, eu penso que realmente entendermos isso fará diferença na nossa vida espiritual. Quando entendermos que a nossa glória, ou a glória do cristão, não está nas coisas deste mundo, nos títulos, nas posições, sabe, naquilo que nós carregamos, mas principalmente, acima de tudo, a nossa glória está nele. No livro O Peso da Glória, C.S. Lewis diz que a glória sugerida no Evangelho, isso é maravilhoso, né? A glória sugerida no Evangelho é a glória de ser conhecido por Deus e reconhecido por Ele. A glória sugerida no Evangelho é a glória de ser conhecido por Deus e ser reconhecido por Ele. E realmente Lewis tem razão, porque nenhuma conquista, nenhuma glória deste mundo, ou que este mundo pode te dar, pode nos oferecer, seja no âmbito sentimental, seja no âmbito profissional, corporativo, ministerial, nada se compara com a glória de ter o Senhor como Deus, de ser conhecido dEle, ser reconhecido por Ele, ter relacionamento com Ele. Senhor, Tu és a minha glória, Tu exaltas a minha cabeça, ou seja, mesmo passando por tudo isso, eu posso andar de cabeça erguida. Porque é o Senhor que me exalta a minha cabeça. Na continuação, ele afirma: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Que maravilhoso, irmão. Essa certeza de Davi é algo impressionante. De novo, ele se encontra no pior momento da sua vida, da sua existência. Mas ele está afirmando que Deus é aquele que lhe responde. Que certeza é essa, irmão? Que certeza é essa? Como que Deus respondeu a Davi se nada mudou? Ele está dizendo que Deus lhe responde, então como que Deus respondeu se nada mudou?
A resposta de Deus aqui a Davi não é necessariamente uma solução imediata, circunstancial, exterior. Não, a resposta de Deus aqui ao clamor do salmista, escute isso, é uma certeza interior. É uma certeza interior, é a paz invadindo o coração no tempo de guerra, no tempo de aflição, no tempo de tribulação. Essa é a resposta de Deus ao clamor do salmista. Ele clama, aleluia, e o Senhor responde. Paulo fala algo parecido em Filipenses no capítulo 4. No verso 6 e 7 ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Preste atenção nisso aqui. Esse movimento de clamor, este movimento de súplica que o salmista está fazendo em direção a Deus, é neste movimento que ele está obtendo a resposta divina. De novo, talvez não no sentido circunstancial momentâneo, mas em seu interior. Certamente é a paz, é a certeza, é a convicção de Deus invadindo o seu coração no momento da súplica. E é por isso que ele pode dizer o que ele diz no verso 5. Aleluia. Aleluia. Eu me deito e pego no sono. Acordo. Porque o Senhor me sustenta. Perceba, ele não somente deita. Uma coisa é você deitar, outra coisa é você dormir. Ele não somente deita. Muitos, nessa condição aqui, você vai concordar comigo, jamais dormiriam. Não conseguiriam dormir. Em outras versões, talvez esse seja o seu caso, vai estar escrito assim: eu me deito e durmo tranquilo. Não é um sono pesado, é um sono leve. Hoje, muitos para dormir precisam às vezes recorrer a sedativos, remédios, tem um sono difícil, um sono conturbado, às vezes não consegue dormir porque a mente está acelerada demais. Vem a insônia, vem a dificuldade. Mas o salmista, mesmo em despeito a tudo que lhe aflige a sua alma, a sua existência, ele consegue dormir em paz. E ele só pode fazer isso porque ele tem a certeza interior de alguém que lhe sustenta. E essa é mais uma razão pela qual o salmista confia em Deus. Porque ele sabe que o Senhor lhe sustenta. O Senhor não só lhe protege, o Senhor lhe sustenta. Ele só consegue fazer isso por conta dessa convicção. Que maravilhoso isso. No contexto de aflição, de guerra, de tribulação, a paz domina o coração do salmista. A paz invade o coração do salmista. Que paz é essa, irmãos? Que paz é essa? A paz que Deus oferece no Antigo Testamento, o shalom de Deus, não é ausência de conflito, não é ausência de tribulação, não é ausência de guerra. A paz de Deus é a convicção interior. A paz de Deus é a certeza, é a convicção que Deus trabalha em todo o tempo por aqueles que nele esperam. Essa paz invadindo o coração do salmista, essa certeza só nos é gerada nesse lugar, nesse locus, nesse ambiente da presença.
Nesse lugar da oração, do clamor e da súplica, é no lugar, escute isso nessa noite, é no lugar da oração e do clamor diante de Deus, que Deus, o Senhor, Ele não apenas responde a sua oração, não apenas responde o seu clamor, mas Ele transforma quem você é. É isso que acontece com o salmista. Por isso que ele, agora, confiante, aleluia, confiante, ele pode declarar na sequência, no verso 6, olha o que ele diz: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha que maravilhoso isso, irmão. Não tenho medo dos milhares. Veja, ele clama, Deus responde em seu interior, ele dorme tranquilo, o sono do justo. E o que ele diz agora, no verso 6, esse brado de confiança, essa é uma reação, ela é decorrente do fato que o salmista, ele tem a certeza que Deus está lhe sustentando. Tendo essa certeza que Deus está lhe sustentando em meio à batalha, ele pode dizer: não tenho medo dos milhares. Recentemente eu vi uma história que o Tim Keller conta quando ele era um pastor jovem. Ele tinha cerca de 24 anos, no interior do estado da Virgínia. Antes de falar essa história, ele conta a metáfora de que ter fé na vida cristã é como se você estivesse em meio a uma batalha, a sua fortaleza sendo atacada pelo inimigo, e você está olhando então a batalha de baixo. E se você olhar a batalha de baixo, você percebe que parece que realmente está tudo acabado, parece que o inimigo vai triunfar. E ele fala de subir no alto da torre, ter fé e olhar de cima da torre do vigia, olhar a situação. Quem está olhando do alto da torre, ele vê o exército aliado chegando, e quem tem essa visão do alto, não se preocupa porque está vendo o exército aliado chegando e sabe que a vitória é uma questão de tempo. A vitória é certa porque os aliados estão chegando. Então a batalha não está perdida. Talvez naquele momento está tendo um certo eles estão tendo um certo tipo de prejuízo, estão perdendo a batalha, mas logo a batalha será resolvida. Logo a batalha será ganha. E ele conta a história de uma irmã da sua igreja que tinha sofrido muitos reveses na sua vida, tinha sofrido muitas perdas e situações terríveis, e quando ele ia consolar essa irmã, ela sempre vinha com uma palavra de esperança para ele. E aí ele sempre se impressionava, porque ela era muito esperançosa. E ele diz que essa irmã é como se ela estivesse sempre lá no alto da torre, e ele embaixo e ela lá em cima. E quando ele ia lá para cima da torre, ele encontrava ela e ela já estava consolando ele, na verdade. E aí ele diz que certa feita, essa irmã ela ficou muito doente. E aí sim ela ficou muito abatida por conta de tudo que começou a acontecer na sua vida. Ela ficou abatida, e logo a doença dela evoluiu e ela foi para a UTI. Chegando na UTI, ela foi entubada, e quando ele chega lá, ele percebe que o semblante dela está muito fechado, está muito carregado. E ele conta que ele chega ao lado dela, no ouvido dela, e ele começa então a recitar João capítulo 14. Tenha fé em Deus e também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. E ele começa a falar isso, ele começa a recitar isso. E o semblante dela começou a mudar, ele diz que o semblante dela começa a se abrir, e ele percebe uma lágrima correndo no canto dos olhos, e já no outro dia, essa irmã, ela vem a falecer. Mas o Tim Keller conta que ele teve a certeza que nesse encontro, ele conseguiu levar essa irmã de novo para o alto da torre. Ter fé, meus irmãos, é olhar a batalha da vida do alto da torre. Entendendo que, por mais que às vezes nós sofremos perdas e derrotas circunstanciais, a vitória é certa, porque Deus está do nosso lado.
Davi demonstra toda a sua coragem para enfrentar um inimigo. Entretanto, essa coragem não é porque ele confia em si mesmo, na sua força, ele confia no Senhor. E o que eu aprendo aqui com o salmista é que na jornada com Deus, na nossa vida espiritual, ser forte não é uma questão de autoconfiança. Porque se você for pela sua própria força, certamente você vai fraquejar, você vai falhar. Ser forte, segundo as Escrituras, está em meio às nossas fraquezas, nós confiarmos em quem realmente é forte, em quem realmente tem todo o poder. Porque é exatamente na nossa fraqueza, ou em meio às nossas fraquezas, que o poder de Deus se manifesta ou fica evidente sobre as nossas vidas. Na sequência, o salmista diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Esse trecho aqui, ele pode nos assustar um pouco. Isso é uma espécie de oração imprecatória, e talvez em algum outro salmo a gente vai trabalhar melhor isso. E o Saltério, o livro dos Salmos, está cheio desse tipo de oração. Porém, nós precisamos entender o que ele quer dizer com essa fala aqui. Quebrar o queixo ou quebrar os dentes é uma linguagem totalmente simbólica. É como se ele estivesse descrevendo a cena que ele está sendo perseguido por feras sanguinárias. É como se ele estivesse sendo caçado como uma presa naquele momento. E os dentes aqui refletem a ideia da natureza agressiva dos inimigos do salmista. E é por isso que ele ora dessa forma aqui, quebra os dentes deles. Então pensa comigo, uma fera sem dente não é nada, é ou não é? Um leão sem dente é um gatinho obeso, né? Então Davi, ele está orando para que Deus frustre o plano dos seus inimigos, daqueles que lhe perseguem ou estavam lhe perseguindo e querendo matar. E antes de falar então do último verso, eu preciso finalizar a história de Absalão aqui, para que a gente possa entender bem esse final aqui, esse último verso. E como eu disse para vocês, essa história ela não tem um final feliz. Os homens que estavam com Davi, eles vão em direção ao exército de Absalão. Davi tinha dado uma ordem a Joabe, que era o seu general, para que ele poupasse a vida de Absalão. Olha só, irmãos, o pai se compadecendo do filho. Mas Joabe e os outros não fizeram isso. Eles armaram uma emboscada e Absalão foi morto pelo exército de Davi. Quando Davi ficou sabendo que o jovem Absalão foi morto de uma maneira trágica, ele entrou em desespero. E diz o texto bíblico que ele chora amargamente. E eu queria ler isso para você entender, 2 Samuel 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o desespero de um pai que negou o perdão no tempo oportuno. É o desespero de um pai que foi omisso, que não ouviu o seu filho, que não soube resolver um problema, uma crise familiar. Um pai que empurrou o problema, a crise, para debaixo do tapete. O choro amargo de Davi pela morte do seu filho é o choro de uma alma, é a súplica de uma alma que entendeu que não consegue mais voltar no tempo para refazer o seu caminho. Não tem mais como. Eu falei para você que essa história não tinha um final feliz, mas eu penso que toda a Escritura ela é divina.
Som. Obrigado, Lipe. Toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. E essa narrativa aqui, por mais complexa que ela possa parecer, ela fica como um alerta para todos nós, meus irmãos. Por isso, nessa noite, eu quero, orientado pelo Espírito Santo, dizer para você, não retenha perdão. Não retenha aproximação, não retenha resolução de problemas. Se alguém realmente está procurando você, querendo perdão, querendo ajuda, não vire o seu rosto. Perdão não é esquecer, perdão não é amnésia. Perdão, teologicamente falando, é não executar juízo que aquela pessoa merece. Foi exatamente isso que Deus fez por cada um de nós. Deus não executou juízo sobre nós. Ele executou juízo sobre o seu Filho, para que nós pudéssemos ser abraçados e acolhidos como filhos de Deus. Não retenha perdão. Perdão é oferecer à pessoa uma nova chance, uma nova possibilidade. E veja como isso é diferente daquilo que nós entendemos como perdão. Porque nós dizemos assim, eu até perdoo. É ou não é? Vamos ser sinceros. Eu até perdoo, mas ele lá e eu aqui. É ou não é? Ela lá e eu aqui. Não quero mais contato. Perdão vai além disso. Perdão é uma nova oportunidade para recomeçar. Ele termina dizendo, do Senhor é a salvação. Aleluia. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Não, agora, isso aqui, duas coisas que me chamam a atenção aqui ainda sobre perdão. Primeiro, a terceira razão porque Davi confia em Deus. Ele confia em Deus porque Deus lhe protege, confia em Deus porque Deus lhe sustenta, e ele confia em Deus porque do Senhor vem a sua salvação. Por mais que ele fosse um homem falho, e nós sabemos que Davi foi um homem, meu Deus, já parou para pensar por que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus? Mesmo sendo tendo tantos defeitos, como muitos de nós, é claro, mas mesmo assim ele é conhecido como rei segundo o coração de Deus. Porque Davi entendia que realmente a salvação pertence a Deus. A salvação da sua alma, a salvação da sua vida. E realmente isso nós precisamos entender também, porque muitas vezes nós temos dificuldade de trilhar a jornada porque nós não nos perdoamos. Deus já nos perdoou. Deus já perdoou você. Mas você não se perdoa por quê? Você não aceita o perdão divino por quê? Já pensou se Davi ficasse pensando em tudo aquilo que ele fez no passado? Não. Davi entende, a salvação vem de Deus. A salvação é do Senhor. E ele se agarra nessa verdade. Aceite o perdão de Deus nessa noite, sobre a sua vida. Paul Tillich tem uma frase que é mais ou menos assim: fé é você aceitar ser aceito, apesar de você ser inaceitável. Olha que profundo isso, é verdade. É você aceitar ser aceito, porque às vezes a nossa consciência nos pune, nos acusa. Às vezes a gente fica orando de coisas que já passou, Deus já perdoou, já passou. E aí você fica remoendo, relembrando, sendo que Deus quer que você avance, entenda, a salvação vem de Deus. A salvação é obra de Deus sobre a sua vida. Aceite o perdão divino nessa noite. E o segundo ponto, para a gente encerrar, sobre o perdão, que eu aprendo aqui, isso é maravilhoso demais, irmãos. O salmista ele faz uma
oração generosa. Davi não ora, preste atenção nisso, somente por aqueles que ficaram ao seu lado. Uma boa parte do povo abandonou ele, como a gente falou aqui, como eu falei aqui. Ele não ora só por uma parte dos amigos que ficaram ao seu lado. Ele diz, ele ora para que o povo de Deus seja abençoado. Mesmo diante de tudo que ele sofreu, toda a traição, agora ele se volta para o seu povo, para abençoar o seu povo. Davi, à semelhança de Jesus, não retribuiu o mal com o mal. Porque depois que ele assume o trono novamente, quando ele retoma o poder, ele não se vinga. Ele não executa juízo. Ele é um rei clemente. Ele é um rei que agora está disposto a interceder pelo seu povo. E o que nós percebemos aqui no final desse salmo é um Davi quebrado, porém um Davi restaurado, pronto para interceder pelo povo, pronto para orar pelos seus inimigos. De novo, Davi tinha todos os motivos do mundo para talvez ser mais ríspido, mas ele não faz isso. Ele estende a misericórdia, porque ele sabe que nesse episódio todo era o Senhor que estava lhe disciplinando. Entender a disciplina do Senhor é compreender que depois de ser tratado por Ele, depois de passarmos por todo esse processo, nós não agimos mais por impulso ou buscando a justiça própria. Mas agora o nosso caráter foi depurado e o nosso coração foi alinhado com o Senhor. Que Deus nos ajude. Eu termino com 3 aplicações finais para orarmos. A primeira aplicação dessa noite é: não fuja das conversas difíceis. Se pergunte nessa noite o que precisa ser perdoado, o que precisa ser restaurado hoje. O que precisa ser restaurado hoje? Não fuja das conversas difíceis. Segunda aplicação: se você está passando por um tempo de tribulação, confie na certeza que o Senhor lhe protege, o Senhor lhe sustenta, e é o Senhor que te salva. E a terceira aplicação: descanse no perdão de Deus, e esteja pronto para perdoar, assim como Deus te perdoou. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por favor? Aleluia. 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 Ah, Jesus. Ah, Senhor, nós te entronizamos neste lugar nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Senhor, nós oramos e pedimos que a Tua boa mão possa estar estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Que sejamos homens e mulheres, Senhor, que não fogem de conversas difíceis. Homens e mulheres que não se omitem diante do mal. Homens e mulheres que se posicionam, Senhor. Famílias que se posicionam, Senhor. Que não se calam diante do pecado, diante do mal, diante da mentira, diante do engano, Senhor. Gera em nós, Senhor, esse desejo, Senhor. Gera em nós, Senhor, essa certeza, essa paz, essa convicção. Eu oro nessa noite, Senhor, por alguém que talvez entrou aqui nessa noite esmagado, Senhor. Esmagado pelas aflições, pelas tribulações da vida. Esmagado, Senhor, mediante as crises existenciais.
Eu oro por pessoas que talvez, Senhor, não estão conseguindo dormir, Senhor. Estão com insônia, estão atribulados demais, Senhor, não sabem o que fazer, Senhor. Estão perdidas, Senhor, correndo para os lados. Se esqueceram, Senhor, talvez que é no Senhor que encontramos a paz que excede todo entendimento. E nessa noite o Senhor nos lembra disso. Nessa noite o Senhor lembra os nossos corações, que é somente em Ti que nós encontramos a paz verdadeira. É somente em Ti que nós encontramos, Senhor, este alento no tempo da aflição. É somente em Ti que nós encontramos, Senhor, essa graça poderosa, que é um remédio para a nossa alma. Senhor, eu oro nessa noite. Eu oro por este que talvez está realmente aflito, que seja consolado pelo Senhor, que seja tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Que nada do que foi dito aqui nessa noite se perca, Senhor. Mas que o Teu povo, Deus, possa acolher a Sua palavra, Deus, com verdade e graça. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por pessoas que talvez estão com dificuldades de aceitar o Seu perdão. Senhor, pessoas que ficam todo o tempo relembrando dos seus pecados, dos seus deslizes passados, pessoas que não conseguem se aceitar, pessoas, Senhor, que estão sendo reféns, Senhor, dos ataques do maligno. O maligno tem se utilizado de meias verdades para tornar o teu filho e a tua filha refém, Senhor. Agora, no poder e autoridade do nome de Jesus, nós oramos por este coração e nós declaramos sobre essa vida que haja paz, que haja descanso na alma, descanso no coração, descanso em Ti, ó Deus. Senhor, eu oro por pessoas que talvez não conseguem perdoar, pessoas que ficam remoendo e relembrando, Senhor, de situações que viveram e não conseguem liberar o perdão sobre os familiares, talvez, sobre amigos, talvez. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja o convencimento do Teu Espírito sobre este coração. Que haja, Senhor, a consolação da Tua parte. Que haja realmente, Senhor, um desejo de buscar, Senhor, reconciliação. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, sobre a Tua igreja. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos conduzindo nesses dias. Que possamos ser, Senhor, como o salmista, em meio às dúvidas e às incertezas da vida, mesmo quando tudo está ruindo ao nosso redor, que nós possamos estar agarrados em Ti, Senhor. Agarrados, Senhor, na Tua palavra, confiantes que é o Senhor que está guiando a nossa existência. E ainda que digam, ainda que falem ao nosso respeito, que nós talvez não estamos perdidos, ou que não há salvação para nós continuamos confiando em Ti, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos salvou, o Deus que nos salva todos os dias, e o Deus que nos salvará. Assim nós oramos nessa noite, e desde já Te agradecemos. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. O Senhor é bom. Você pode tomar seu assento mais um minutinho. Eu quero chamar o Jonatas aqui. Aleluia. Que essa palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Aleluia.